A cena na prefeitura de Brotov é carregada de tensão política. O ambiente é luxuoso, mas o ar parece rarefeito. A prefeita Marlene Ferraz caminha de um lado para o outro enquanto Ricardo Mota tenta, sem sucesso, limpar o sangue de Cenália dos nós dos seus dedos com um lenço de seda. O confronto no gabinete. Marlene, voz baixa e perigosa. Você perdeu o juízo, Ricardo? Agredir o detetive Cenália no meio de uma cena de crime? Na frente de toda a equipe forense? O DPCF já tem sua digital, seu DNA e o registro da agressão. Mota, ofegante, aquele detetive é um insolente. Ele estava cavando onde não devia. O monge era um obstáculo para o projeto de expansão da zona portuária. Marlene. Você sabe o quanto aqueles investidores estão pressionando. Marlene, eu sei dos investidores, mas eu não pedi um cadáver e um incêndio. Agora o Cenália tem o bilhete com o selo do seu gabinete. Como você explica isso? A reviravolta de Mota. Mota para de limpar a mão e olha nos olhos da prefeita. Sua agressividade dá lugar a um medo genuíno, mas não de ser preso pelo assassinato. Mota, Marlene, escute bem. Eu escrevi o bilhete. Eu fiz a pressão. Eu queria o terreno. Mas eu não matei o Chan. Quando eu cheguei ao altar às 23 horas, como dizia o bilhete, o monge já estava caído e o templo estava começando a pegar fogo. Eu entrei em pânico. Marlene, e por que não chamou a polícia na hora? Mota, porque eu sou o chefe de segurança. Quem acreditaria em mim com aquele bilhete na túnica dele? Eu fugi para tentar apagar os rastros digitais, mas alguém foi mais rápido. Alguém usou a minha extorsão como cobertura para uma execução. Enquanto isso, no laboratório do DPCF, o Dr. Alfredo Plutone e a doutora Luciana Ponciano fazem uma descoberta que corrobora a fala de Mota. O DNA nas unhas do monge não pertence a Ricardo Mota. É de um perfil genético ainda não identificado, mas com traços de ascendência europeia recente. O soco em Cenália. O DNA de Mota está, de fato, na ferida de Cenália, mas a força e o ângulo do soco mostram um homem destemperado, enquanto a facada no monge foi dada por alguém com o sangue frio de um cirurgião ou um assassino de elite. Cenália, com um curativo no nariz, entra na sala de comando onde o Dr. Felipe Bronson monitora as câmeras. Cenália, o soco do Mota foi o erro dele, mas também a sua salvação. Um assassino profissional não dá um soco na frente de testemunhas, ele corta a garganta nas sombras. Mota é culpado de extorsão e agressão, mas o executor ainda está lá fora. Vila Nova, então quem é o homem de terno escuro que os discípulos viram? Bronson, Cenália, olhe isso. Recuperei as imagens da câmera de um caixa eletrônico a 2 quadras do templo. O homem que entregou o bilhete não saiu com o Mota. Ele entrou em um carro com placa consular. A doutora Lívia Napolitano observa os eventos com uma frieza analítica que contrasta com o caos da cena. Enquanto Krisha cuida do ferimento de Cenália, Lívia se aproxima, anotando observações em seu tablet. Para ela, o crime e a agressão subsequente são peças de 2 quebra-cabeças diferentes que se cruzaram tragicamente. A análise psicológica de Lívia. Sobre a vítima, Monge Chan. O monge Chan foi morto em uma postura de submissão ou surpresa. O tiro no braço não foi para matar, foi uma assinatura de poder. O agressor queria que ele sentisse dor ou ficasse imóvel antes do golpe final. Isso indica um executor que sente prazer no controle ou que precisava de algo do monge, uma senha, uma assinatura ou uma localização, antes de silenciá-lo. O uso da faca após o tiro mostra uma transição de distância profissional para proximidade brutal. Sobre o incêndio. O fogo é desorganizado. Diferente da execução do monge, que foi cirúrgica, o incêndio parece ter sido decidido de última hora. Isso sugere que o assassino ou um cúmplice entrou em pânico ao perceber que deixou algum rastro físico ou que o tempo estava acabando. É uma tentativa desesperada de limpeza emocional e física. O soco em Cenália, a psicologia de Mota. Aqui está a chave, Cenália. O soco que você levou não foi o soco de um assassino calculista. Foi o soco de um narcisista acuado.
Mota agrediu você porque ele perdeu o controle da narrativa. A culpabilidade de Mota: ele é culpado de algo, mas talvez não do sangue no peito do monge. Se ele fosse o assassino, ele estaria tentando ser o herói da investigação ou estaria calmo, manipulando as provas por trás das cortinas. O gatilho: quando você perguntou onde ele estava há 5 horas, você feriu o ego dele e o expôs. Ele bateu em você para tentar reafirmar uma autoridade que ele sabe que já perdeu. O diagnóstico final para a equipe. Lívia olha para a Cenália, que ainda limpa o sangue do nariz. Cenália: o Mota é um burocrata sujo, mas o executor do monge é um predador. O soco de Mota foi uma cortina de fumaça involuntária. Ele está aterrorizado com o que aconteceu no templo tanto quanto nós, mas por motivos financeiros e políticos. O verdadeiro assassino assistiu ao soco de algum lugar, satisfeito por ver o caos que causou. Villanova interrompe a análise de Lívia. Cenália: o laudo de DNA da Luciana acabou de sair e confirma o que a Lívia disse: as células epiteliais sob as unhas do monge não batem com o perfil do Mota. Temos um terceiro elemento nessa história. Reinterrogatório. Sala 1. Krisha vs Vinícius. Sala 2. Villanova vs Clayton. Cenália: devido à gravidade do ferimento, foi para o hospital, e não pode acompanhar os interrogatórios. Mesmo do hospital, o detetive Cenália permanece conectado. Enquanto os médicos cuidam da fratura em seu nariz, ele recebe os áudios em tempo real das salas de interrogatório do DPCF. A estratégia de separar os discípulos é clássica: se as histórias divergirem nos mínimos detalhes, a verdade aparecerá. Sala 1. A perspicácia de Krisha. Krisha mantém uma postura amigável, mas firme. Ela sabe que Vinícius é o mais observador dos dois. Krisha: Vinícius, você mencionou que o homem de terno entregou o bilhete. Pense bem, ele usava luvas? Havia algum cheiro específico nele? O monge pareceu reconhecê-lo ou foi apenas um estranho? Vinícius: limpando as lágrimas, ele não usava luvas, mas as mãos dele eram muito limpas, sabe? Pele muito clara. O cheiro não era de perfume, era algo forte, como produto de limpeza ou hospital. O mestre Chan não pareceu surpreso ao vê-lo, mas sim resignado. Ele disse: vocês finalmente vieram. Isso me marcou. O mestre sabia que esse dia chegaria. Krisha, para o rádio Cenália, ouviu isso. Vocês finalmente vieram. Não foi um encontro aleatório. Foi um acerto de contas ou o fim de uma longa negociação. Sala 2. A pressão de Villanova. Villanova usa sua voz de trovão para testar a resistência de Clayton. Villanova: Clayton, o incêndio começou pouco depois de vocês saírem para o salão anexo. É muita coincidência, não acha? Como alguém entra, atira, esfaqueia e põe fogo sem que vocês ouvissem nada? O salão anexo não é tão longe assim. Clayton: trêmulo, nós estávamos com o sistema de som ligado. Estávamos preparando os mantras de encerramento para a manhã seguinte. O som estava alto. Mas eu vi algo: quando estávamos saindo, vi um carro saindo pelos fundos, um sedã escuro. Mas o que me estranhou foi que os seguranças do Mota, que deveriam estar na guarita de trás, não estavam lá. A guarita estava vazia, inspetor. Villanova: para o rádio de Cenália, os homens do Mota abandonaram o posto antes do crime. O Mota pode não ter matado, mas ele abriu a porta para o assassino passar. No hospital, a conclusão de Cenália. Cenália ouve os relatos enquanto a enfermeira ajusta o curativo. Ele conecta os pontos. O cheiro de hospital citado por Vinícius bate com o pó branco, talco de luva cirúrgica ou cal, encontrado por Paludo. A guarita vazia prova a prevaricação de Mota, mas o carro saindo pelos fundos indica que o executor conhecia a rota de fuga perfeita. A frase do monge: vocês finalmente vieram, sugere que o conflito pelo terreno era apenas a ponta do iceberg. Havia algo mais antigo ali. O telefone de Cenália vibra. É o Dr. Felipe Bronson com uma mensagem urgente. Cenália: o DNA sob as unhas do monge deu um match parcial. Não é brasileiro.
O perfil indica um cidadão do leste europeu com passaporte diplomático. E adivinha? O registro de entrada no país foi assinado pelo gabinete do Ricardo Mota há 3 dias.